Você não precisa e nem deve vencer todas as discussões. E eu sei, o ego ele grita aí dentro, né? Porque todo mundo adora ter aquela última palavra, aquele prazerzinho de ver o outro sem resposta, mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí, na maioria das vezes, é uma perda de tempo colossal. Isso aqui não é um papo motivacional do tipo, deixa pra lá e paz e amor. Não, é só uma filosofia que Schopenhauer passava. O cara escreveu um livrinho chamado A Arte de Ter Razão. Mas antes de você achar que ele tá ensinando a ganhar qualquer briga, na real a lição mais profunda dele é justamente saber que não vale a pena entrar em uma disputa. É tipo aquela galera que pratica arte marcial e dizem que quanto mais tu entende de uma arte marcial, menos tu quer brigar com alguém por qualquer motivo, né? Então vamos lá, pensa comigo, quantas vezes na sua vida você discutiu com alguém? E mesmo ganhando a conversa, você saiu cansado, estressado e no fundo não mudou nada. É tipo vencer uma guerra e perceber que destruiu o seu próprio quintal no processo, né? Então, mesma coisa no Instagram, tu vai querer ter um discurso sobre qualquer coisa, um debate, seja qualquer assunto, política, esquerda e direita, e você defende uma ideia, a pessoa tem a outra, e por mais que você possa dar aqueles argumentos lógicos, quando a pessoa ela tem aquela mente fechada sobre aquilo, mas engessada sobre o que ela pensa, ela não vai querer te ouvir. Ela vai pegar, ela vai escutar para poder dar uma resposta de volta, não porque ela quer entender o teu lado. Então Schopenhauer, ele era conhecido por ser muito pessimista em relação a isso, né? Ele achava que o mundo ele era movido por desejos infinitos e que a vida era basicamente uma sequência de frustrações. Então, adivinha, para ele discutir demais é só mais um jeito de alimentar essa insatisfação eterna. Porque na prática ninguém gosta de ser vencido numa discussão. Mesmo quando você apresenta a lógica perfeita, o outro lado vai se agarrar ao que sobrar para não perder essa dignidade. Então é isso, a maioria dos debates, na fim, não são debates de verdade, é só uma discussão imatura, baseado no o que eu acredito, baseado nas minhas vivências de vida que potencialmente podem ser muito superficiais, tem que ser maiores do que qualquer ideia estudada que tu tem na tua vida. Então a verdadeira arte não tá só em argumentar bem, tá em saber qual luta vale o seu tempo e qual você deve simplesmente deixar passar, sorrindo e indo tomar um café. Sabe aquele amigo que precisa corrigir todo mundo? Que se você dizer que fez 22 graus ontem, ele vai falar, não, fez 21,5. É o tipo de pessoa que gasta energia demais provando pontos inúteis. E pior, ele cria um clima de competição em qualquer conversa. E no fundo, o que move essa vontade de vencer sempre é ego frágil. Como se sua identidade dependesse de estar certo, mas isso te torna escravo da aprovação dos outros e te coloca num campo de batalha constante. Então precisamos entender a diferença entre ter uma razão e parecer ter razão. Schopenhauer ele sempre deixou claro que ter razão e parecer ter razão são coisas diferentes. Muitas vezes, numa discussão, quem ganha é quem consegue se comunicar melhor, ou manipular o público presente, e não necessariamente está com verdade. Tem vários exemplos de discussão que pessoas só ganham gritando, não porque necessariamente os argumentos delas são corretos. E como debate político na TV, por exemplo, o que importa não é que tenha a proposta mais sólida, mas quem sabe sorrir na hora certa, evitar perguntas complicadas e soltar uma frase de efeito. Então se a sua meta é vencer e não aprender, você está jogando esse jogo. Lição 1. Escolha suas batalhas. A primeira grande lição aqui é nem toda discussão merece o seu tempo. Antes de entrar numa, se pergunta, essa conversa vai mudar minha vida ou a do outro? Isso vai importar daqui um mês, ou uma semana, ou no dia seguinte? Se a resposta for não, respira fundo e deixa passar. Sua sanidade vai valer bem mais, ainda mais nos próximos segundos. Tá, e como vamos saber quando discutir uma armadilha? Schopenhauer sabia que a maior parte das discussões não são sobre chegar à verdade, mas sim sobre manter o ego intacto. Isso significa que se você trouxer provas, gráficos, citações de livros, o outro lado vai procurar qualquer brecha para discordar. Ele não tá nem aí, ele só quer responder. Já percebeu que algumas pessoas, elas não estão tentando te ouvir, elas estão tentando achar um erro no que você disse. Isso é um sinal de que a conversa não vai pra lugar nenhum. Então vamos dar um exemplo do dia a dia. Imagina que você tá no churrasco e alguém solta uma opinião polêmica sobre política, futebol, religião, qualquer coisa assim. Sei lá, Lula é melhor, Deus não existe e Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo. Tu sabe que a resposta, ela pode estar errada no teu ponto de vista, e que 2 minutos no Google dá pra provar isso. Mas aí você pensa, vale mesmo a pena estragar meu dia e transformar o churrasco numa sessão de debate acalorado? E aí que entra o poder de calar e sorrir. Eu concordo, falo, não, é verdade mesmo, tá certo mesmo. Aí... Porque na prática ninguém no churrasco vai mudar de opinião naquele momento, e você vai gastar energia que poderia usar para aproveitar um pãozinho de alho. Tem uma coisa muito interessante chamada os 3 filtros de Sócrates. Mesmo não sendo agora o Schopenhauer, vale usar aqui, porque é uma filosofia antiga para decidir se você deve ou não falar. Isso aqui ficou um pouco famoso, né? Se tu consome um pouco de conteúdo de filosofia, eu acho que tu provavelmente já ouviu falar disso aqui antes. Seria, a primeira, é verdade? Eu tenho certeza absoluta disso?
A segunda é útil? Isso vai mudar alguma coisa para melhor? E é necessário agora? Esse é o momento certo para dizer? Seria esse o significado das 3. Se não passar nos 3 filtros, segura a língua. Isso não é uma fraqueza sua, é só uma inteligência social. Agora, voltando um pouquinho sobre o livro Schopenhauer, ele é cheio de técnicas de argumentação, mas também tem várias táticas que o outro pode usar contra você. Por exemplo, a pessoa pode pegar e desviar o assunto para tirar do ponto central. Ou ela pode atacar sua pessoa em vez dessas ideias. Ela também pode usar a linguagem emocional para ganhar a simpatia da galera que está escutando ao redor. E o problema é que, se você não percebe o jogo, acaba caindo nele e gastando horas discutindo algo que nem era o foco inicial. A pessoa só quer te deixar estressada. Então tem que ter uma técnica de desarme. Uma das coisas mais poderosas que você pode usar numa discussão inútil é concordar parcialmente. Não no sentido de se submeter, mas de encerrar o debate. Algo como, você pode estar certo sobre isso. Ou faz o seguinte... Tem aquela galera um pouco irônica, do tipo, quer saber, eu vou fazer o teu dia, vou dizer que você tá certo. Parabéns, cara. E tu vaza. Tá ótimo, tá ótimo. Então, essa frase, ela desarma o outro, porque ela tira esse combustível emocional de discussão. Se ele quer brigar, ele precisa da sua resistência, sem isso, a chama apaga sozinha. Então, a gente tem que segurar um pouco esse orgulho e ter mais autocontrole. A real é que, muitas vezes, a gente só entra em briga porque não quer parecer fraco. O Schopenhauer, mesmo sendo conhecido pelo temperamento explosivo, sabia que a verdadeira força é ter o autocontrole. A força de não reagir ao primeiro impulso é o que diferencia que domina propriamente de que é dominado por ela. Então vamos lá, um exemplo filosófico. Marco Aurélio, aquele imperador estoico, dizia: você sempre tem um poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará força. E isso se aplica perfeitamente aqui. Você não controla o que o outro pensa, mas controla se vai ou não gastar energia discutindo. Regra 2. Não confunda vitória com verdade. Nesse caso, o Schopenhauer é bem direto. Muitas vezes, ganhar uma discussão não significa que você tá certo. Às vezes só é mais persuasivo, mais articulado ou mais manipulador. E pior ainda, às vezes você só venceu porque o outro desistiu por cansaço, não porque você apresentou bons argumentos. Por isso ele alerta, não use a vitória como um medidor de sabedoria. Se o seu objetivo for só calar o outro, parabéns, você treinou seu ego, não sua mente. Então, nesse caso, eu comentei sobre ser o outro lado, né? A pessoa, ela só vai querer escutar para responder, mas também você pode ser essa pessoa. Então não quer dizer que você ganhou um argumento que não necessariamente você sabe mais que outra pessoa. Às vezes ela usou essa própria técnica contra você e você não sabe. Quer saber, tu tá certo. Não, é isso aí mesmo. Daí tu falou, eu sou foda. Não, não é não. Então temos a regra 3, que é saiba reconhecer quando perdeu. Aí tá mais um golpezinho de humildade. Se outra pessoa apresentou um argumento melhor, admita. Isso não te diminui. Pelo contrário, mostre que você valoriza a verdade acima do orgulho. Então o debate não é só uma defesa de ideias, também é uma troca mais direta de conhecimento. Então não é só ser negacionista em relação a tudo, né? Por exemplo, se eu sou de direita e eu discuto com alguém de esquerda, também a pessoa apresenta o argumento e fala, não, até que faz sentido, pensando nesse ponto de vista. Mas, no fim, tu não é obrigado a concordar com tudo, sabe? Mas é uma coisa interessante que vale se levantar. Então Schopenhauer sabia que quase ninguém faz isso porque estamos condicionados a proteger a nossa imagem a qualquer custo. Mas essa capacidade de dizer você tem razão é rara e extremamente respeitável. Regra 4 é entenda quando o silêncio é a resposta certa. Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo, quando a intenção do outro não é trocar ideias, mas sim só ficar provocando, né? A melhor resposta nesse caso é o silêncio. É se covardar em relação a uma situação, é só cortar esse combustível da briga que a pessoa tá fazendo. Então lembra, você não é obrigado a reagir a todo estímulo que recebe. E às vezes o silêncio deixa o outro mais desconfortável do que qualquer outro argumento. A regra 5 é a arte de desviar com humor. O humor, ele é uma arma filosófica mais subestimada, né? Se alguém vier com uma hostilidade, uma piada leve pode desarmar completamente a atenção. Schopenhauer mesmo, apesar do mau humor lendário, entendia que uma boa resposta espirituosa muitas vezes vale mais do que um contra-ataque mais direto. O humor, ele dá aquela quebrada no clima, ele protege a sua paz e te quebra, ele deixa a conversa mais agradável. Então, por que isso é tão difícil? Porque no fundo a gente tem medo de parecer fraco, menos inteligente, se não tá rebatendo, mas aqui vai um segredo. A verdadeira força é não precisar provar nada pra ninguém o tempo todo. Quando você entende que não é especial, no sentido de ter que estar certo sempre, lembra do outro vídeo, fica muito mais fácil abrir mão de discussões inúteis. Schopenhauer dizia que a verdade muitas vezes é como uma moeda antiga, ninguém valoriza até perceber que ela é rara e difícil de encontrar. Então quando eu encontrar alguém que quer debater pra realmente entender, não pra vencer, cara, valoriza, mas quando topar com alguém que só quer ganhar, só sorria, dá um gole no seu café e siga a vida, cara. Você vai perceber que é muito mais leve se viver assim. Então, da próxima vez que alguém vier te provocar ou querer discutir até a morte sobre qualquer assunto, lembra,
Nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes o maior sinal de inteligência é saber quando dizer: você pode estar certo e cuidar da sua própria paz. Não quer dizer que necessariamente você concorda. Só vê que no fim não vale a pena. Ainda mais na internet, né? Nesse mundo caótico que a gente tá vivendo, onde todas as pessoas estão conectadas, onde é muito difícil tu abrir o Twitter, Instagram e simplesmente não topar com uma mensagem duvidosa, polêmica, falando mal sobre, sei lá, se você é homem, falar, homens são horríveis. Tu é uma mulher, fala, mulheres são horríveis. Fala, como assim? O que tá acontecendo? Aí tu scrolla pra baixo de novo, alguém fala mal da sua religião, alguém tenta te forçar uma ideia, alguém pega toda uma ideia que tu construiu na tua vida e simplesmente caga na cabeça dela e tu fala, mas caralho, como assim? Não, esse cara tá errado, vou argumentar com ele. A pior decisão que tu pode fazer pra poder arruinar o teu humor no dia, eu te garanto que é discutir na internet. Eu levantei o tópico desse vídeo porque é uma coisa que às vezes eu passava um pouco, né? As pessoas ignorantes, pessoas mal educadas, tu vai encontrar não só pessoalmente, mas também muito na internet, tu vai ver que a maioria das vezes não vale a pena. Até nas discussões mais bestas. Às vezes um jogo que tu gosta muito, tu ama ele, chega um cara e fala, não, nem é tudo isso, eu acho uma bosta. Fala, o quê? Tá louco? É basicamente assim que funciona. Ganhar a si mesmo é a única vitória que realmente importa. Então mantenha essa calma, treina isso, eu sei que é difícil, nenhuma hora eu quis deixar claro nesse vídeo que isso fosse uma coisa fácil, mas eu te garanto que se é uma coisa que tu pega e realmente exercita, é uma coisa que no fim vai te dar muita paz e uma melhor convivência consigo mesmo e uma melhor solução em relação aos problemas que no fim tu mesmo criou porque tu mesmo começou aquela discussão ou decidiu continuar ela. No fim, nunca vai valer a pena. Nunca. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta o que você achou, se tem uma opinião diferente, o que você adoraria agregar. Deixe seu like, se inscreva no canal e tudo de bom. Até a próxima.